boa noite aos amigos e amigas aqui presentes, aos companheiros que nos acompanham pela internet. É uma satisfação retornar a essa casa e poder mais uma vez estudarmos um pouco sobre a doutrina espírita. O nosso tema da noite, o direito, o espiritismo e a morte, vida digna para um morrer sereno. A proposta é de nós conversarmos e pensarmos juntos um pouco no quanto a morte pauta a nossa vida e o quanto isto modifica ou não a nossa maneira de agir no mundo, nas estruturas sociais, por isso essa alusão ao direito. E nós começamos o nosso tema com uma passagem evangélica narrada pelo evangelista Lucas e que o professor Kardec incluiu no capítulo 12, itens 13 a 21 de O Evangelho segundo o Espiritismo. E certamente é uma passagem que todos conhecem, atualizando a linguagem, nós diríamos assim, que é aquela passagem em que um senhor muito rico, um grande produtor rural, depois de alguns anos de produção e acumulando muito dinheiro, numa certa noite diz: tenho muito dinheiro, consegui acumular grandes riquezas, já não tenho mais nenhuma grande ambição, o que vou fazer? Vou construir grandes depósitos para acumular tudo aquilo que eu acumulei e vou passar o resto da minha vida simplesmente gozando e desfrutando de toda esta fortuna acumulada. E então Deus teria dito a ele: que grande homem tolo, pois exatamente nesta noite a morte virá buscá-lo e de que terá valido acumular tantas e tantas riquezas. Essa passagem de Lucas, portanto, serve para nos inspirar a pensarmos o quanto nós levamos em conta ou não a morte e o quanto a morte reflete ou não na nossa vida, o quanto nos deixamos pautar pelo que fazemos ou deixamos de fazer durante a vida em relação à morte, que num certo momento simplesmente nos arrebata e interrompe todos os nossos projetos de vida, os nossos sonhos, as nossas expectativas e as nossas ambições. Então, nosso projeto de trabalho para essa noite, para os minutos que temos, nós vamos falar sobre isso, o viver pensando na morte. Em seguida, vamos falar um pouco sobre o direito. Aqui a intenção não é de falar para profissionais do direito, nada disso. É pensarmos o direito como as balizas do mundo onde estão encarnados os espíritos imortais, né? Partindo do pressuposto de que todos nós, como espíritos imortais, reencarnamos para o nosso crescimento moral e intelectual. E, portanto, fazemos isso no mundo, fazemos isso a partir de balizas construídas por nós mesmos, espíritos imortais. Então, para o direito, o morto não existe. Então, falar do que significa a morte na concepção materialista de mundo. E, em seguida, vamos falar do espiritismo, que recupera o morto e dá um novo valor à vida. E concluir com direito e espiritismo, isto é, o espiritismo na sociedade, condições para um viver espiritualizado. Então, esse é o nosso projeto de trabalho para os próximos minutos. E nós vamos começar falando disto, viver pensando na morte. Queria propor aos amigos e amigas que pensássemos no seguinte: nós vivemos permanentemente mergulhados em ambiguidades. Então, por exemplo, alegria e tristeza, saúde e doença, euforia e desânimo, vontade de crescer, de melhorar, vontade de entregar os pontos, de não fazer mais nada. São ambiguidades comuns do nosso dia a dia. As ambiguidades físicas, o dia e a noite, o frio e o calor. Há muitas maneiras de nós agirmos, pensarmos, sentirmos dentro de balizas binárias, sim ou não, duplas, essas ambiguidades. Mas de todas, a mais severa das ambiguidades, sem dúvida nenhuma, é a vida e a morte. A existência da morte na nossa vida, ela é marcante desde que nós, seres humanos, começamos a nossa trajetória como seres humanos. E passamos a ter na morte uma constante ameaça ou expectativa. Porque nos deparamos com este fenômeno, que é impossível fugir dele, de que é o fim desta existência, mas é o fim. Então vejam que todos nós que aqui estamos e quem nos assiste de casa, todos nós temos a nossa rotina de vida, os nossos sonhos, os nossos projetos, independentemente da idade que estejamos, nós sempre sonhamos no que é que vamos fazer amanhã, daqui um mês, daqui um ano, depois da aposentadoria, quer dizer, sempre vamos lançando sonhos.
Este tipo de sonho, de projeto de vida é que nos motiva a continuar lutando, a continuar enfrentando as dificuldades e tentando superá-las, tentando acumular novos conhecimentos, novas informações, buscando novas alternativas para fazer de uma maneira ou de outra as coisas a que nos entregamos na vida. E aí, de repente, nós paramos e pensamos que num certo momento, do nada, num estalar de dedos, tudo isso se interrompe e se perde pela morte. E todos estes sonhos, projetos e expectativas simplesmente se perdem. Isto, para nós espíritas, tem uma determinada dimensão que é muito menos grave por conta da nossa certeza de que a vida prossegue. Mas nós vamos falar isso mais adiante, não vamos antecipar, não vamos fazer spoiler, né? Daqui a pouco a gente fala disso. Para a grande maioria das pessoas, e não estamos falando só de agora, do ano de 2017, mas durante toda a história da humanidade, esta morte sempre foi uma terrível ameaça. E muitas das nossas reações durante a vida se devem exatamente a uma tentativa de fugir da morte. Este medo que muitas vezes nós temos do envelhecimento, não é um medo de envelhecer propriamente dito, mas o envelhecer significa a morte está chegando. Então, muitas vezes, o horror diante das rugas que surgem ou da calvície que se pronuncia é um medo de que está acabando, daqui a pouco termina. Quantas e quantas intervenções plásticas e injeções de botox e outras coisas mais não são meios de tentar driblar a morte, de fugir deste fim inexorável? Isso, meus amigos, sempre pautou a história da humanidade. A morte sempre foi onipresente na vida humana. Ela marca o começo das religiões. Vejam que coisa interessante. Num certo momento da trajetória humana, há muitos milênios atrás, nós éramos, que popularmente se chama homem das cavernas, mas éramos australopitecos. Quando então o princípio espiritual ainda estava se qualificando para se tornar espírito, para se tornar um ser humano, um homem ou uma mulher. Tem um momento desse estalo chamado elo perdido, em que esse princípio espiritual se qualifica e se torna um espírito com a condição de raciocinar, de pensamento lógico e, sobretudo, de reflexão de uma força superior, um Criador. Portanto, nós deixamos aquele princípio espiritual que animava corpos animalizados e nos tornamos seres humanos. Uma das grandes manifestações desta transição, desta evolução, é exatamente a reflexão que fazemos em relação à morte nossa e do semelhante. Vejam que todos nós, possivelmente todos aqui, ou uma grande parte, temos os nossos animais domésticos, os nossos cachorrinhos de estimação. E geralmente consideramos que são seres muito superiores, contamos aquelas vantagens, né, que eles sentem a 2 quilômetros que a gente está chegando, que eles entendem o que a gente fala, enfim, aquela coisa que todo mundo conta dos seus cachorrinhos. Mas ninguém nunca viu ou percebeu que um cachorrinho, num certo momento, quando o seu parceiro cachorrinho desencarna, resolva fazer uma sepultura para ele. Isso não existe. Ele segue o caminho e lá fica o corpo do seu parceirinho. Este nosso ser humano lá atrás na história, num certo momento, quando caminhava com o seu parceiro, a sua parceira, e o parceiro ou a parceira morrem, ele para o seu caminho, cava uma cova, deposita ali o corpo do seu parceiro, cobre, enterra e ainda coloca algumas pedras para marcar a sepultura. Este gesto ele é profundamente importante na evolução humana. E neste momento em que perante este fenômeno da morte, que ele olha para o seu companheiro e fala, para ele acabou, e é preciso prestar uma reverência, depositando este corpo que lhe foi útil num certo momento, neste momento este espírito, ele começa, portanto, a sua trajetória como espírito, e ele abre uma linha de referência que é intuitiva a um ser superior. Quando ele se defronta com a morte do semelhante, ele abre os olhos para a existência de Deus. Que ele ainda não tem ideia de como seja isso, não tem a menor ideia de falar 30 segundos sobre isso, mas é um sentimento inato que lhe brota da alma diante da constatação da morte. Isto é tão forte que etimologicamente, isto é, na história das palavras, a palavra tumba
o lugar onde ele colocou o corpo do semelhante, tem a mesma origem etimológica da palavra templo, o lugar onde se presta culto a Deus. Portanto, a história das religiões, ou do sentimento de religiosidade, melhor dizendo, está diretamente ligado à constatação da morte, de tomar consciência da morte, que os nossos cachorrinhos, por mais evoluídos que sejam, não conseguem fazer. Isto é, somente o ser humano, o espírito, dotado de inteligência, de razão, ele é capaz de racionalizar o modo de agir e de sentir perante a morte. Então, as religiões elas começam aí. Claro que depois tudo se perde na medida em que os homens capturam este sentimento e os submetem aos seus próprios interesses e aí organizam essas religiões que a história da humanidade bem nos mostra. Do mesmo modo, as filosofias sempre passaram a questionar o que é que significa a morte e qual é o sentido da vida. Não há sistema filosófico da antiguidade aos modernos, toda a história da filosofia, que não passe pelo tema da morte. Como é que o homem reflete perante a finitude, isto é, o fim da sua existência. A noção de finitude é sempre uma ameaça e é sempre um motivo para a filosofia. E isto pauta a vida humana a todo tempo. A literatura, a quantidade de obras em torno da morte, não precisa nem dizer isso. A arte, o cinema, a dramaturgia, a arte está sempre sendo pautada pela morte. A quantidade de obras literárias produzidas em torno de aspectos referentes à morte trazem a certeza de que este é um tema dos mais presentes na vida humana, por mais paradoxal que seja. O Game of Thrones, que é hoje a grande série de sucesso, tem lá um exército de quê? De mortos, não é isso? Que invade a cidade para capturar os vivos. Então é sempre essa questão do medo da morte, os gêneros de horror, de terror, dos personagens criados em torno da morte, dos zumbis, dos Frankensteins, dos mortos que ressuscitam dos cemitérios nas noites de lua cheia, de preferência com uma tempestade, quer dizer, tudo isso criando um clima que durante séculos, durante milênios, vão forjando um modo de pensar e um modo de agir com uma vida balizada pela morte. Durante todo o tempo, nós estamos, de algum modo, pensando na morte. E a pergunta que nós temos que nos fazer é até que ponto nós nos deixamos ou não levar por esse temor, por este receio da morte. O que é que nós fazemos ou deixamos de fazer pensando na morte? E eu queria lembrar a vocês uma obra muitíssimo interessante, que é muito densa, embora muito fininha, a respeito deste assunto, que é um diálogo que dois grandes personagens da história contemporânea italiana travaram nos anos 80, portanto já vão alguns anos, em público, num jornal importante da cidade de Milão, La Repubblica, que eles trocavam cartas abertas quinzenais. Quem eram os dois personagens? Era um cardeal muito importante na Itália, cardeal católico, chamado Carlo Maria Martini. Dom Carlo Maria Martini era um cardeal, um sacerdote católico aberto, progressista, com uma visão menos dogmática. E era um constante papabile, isto é, um candidato a papa. Ele só não se tornou papa porque ele foi contemporâneo do João Paulo II, e o João Paulo II não desencarnava nunca, como vocês sabem, viveu muito, e o Dom Carlo Maria Martini desencarnou antes, e com isso ele não se tornou papa, mas era o mais forte candidato a suceder o João Paulo II. E os entendidos do Vaticano, chamados vaticanistas, dizem que se o Dom Martini tivesse se tornado papa, possivelmente teria feito um pontificado aberto e progressista, como este argentino genial está fazendo hoje, o Francisco. Muito bem, esse era um dos protagonistas. O outro protagonista do diálogo era um dos mais importantes intelectuais italianos, desencarnou possivelmente há 2 anos atrás, e que era ateu, que era Umberto Eco, o escritor famoso do Nome da Rosa, Baldolino, etc. Umberto Eco é um intelectual de primeiríssima linha, um homem de uma finíssima sensibilidade, uma grande capacidade filosófica, semiólogo, mas um homem ateu. E o diálogo deles, em cartas que se revezavam há 15 dias no jornal, na La Repubblica, e essas cartas depois são compiladas e viram esse livro que eu estou falando a vocês, era em torno do seguinte: o Dom Carlo Maria Martini, na sua formação católica, dizia:
por que razão que um homem vai fazer o bem ou deixar de fazer o mal, se ele não tiver a convicção que depois da morte ele vai ser premiado pelo bem que fizer ou castigado pelo mal que fizer? O que ele estava dizendo? Que numa visão judaico-cristã, católica, o homem só faz o bem se ele tiver uma promessa de recompensa depois da morte. E só deixa de fazer o mal e prejudicar os outros por medo de ser punido depois da morte. Porque a história do pensamento teológico, desde o século III, foi exatamente baseada na promessa de salvação para depois da morte e na promessa do fogo eterno do inferno depois da morte. E aí responde Umberto Eco, naquela sua impressionante sensibilidade e senso de humanismo, dizer, não, o homem faz o bem simplesmente porque ele é homem, porque ele é da natureza do ser humano ser bom. O ser mau é um desvio, e que, portanto, não precisa de nenhuma crença religiosa ou promessa de recompensa depois da morte ou ameaça de castigo para que ele seja bom. Ele é bom porque é da natureza do ser humano ser bom. E as condições de vida é que muitas vezes o desviam disso. E aí vai, é claro que eu estou resumindo aqui, os textos são muito ricos, esse livrinho virou No que Acreditam os que Não Creem, é o nome do livrinho, traduzido para o português e publicado no Brasil. E é um livro que mostra, nesse rápido resumo que tentei trazer a vocês, como essa questão da morte pauta a vida. Quanto nós fazemos hoje pensando no que será depois da morte? A contribuição espírita, ela muda ou ela reforça isso? Quer dizer, na medida em que nos dá a responsabilidade pelo que fazemos hoje, que será o nosso amanhã, o quanto isto muda ou não muda a nossa maneira de agir. É o que nós vamos tentar ver em diante. Então, nós poderíamos dizer o seguinte, todos nós, evidentemente, temos a percepção da morte, pensamos nela, ou fingimos que não pensamos nela, mas pensamos nela, todos nós sabemos que em um certo momento vamos morrer, isso é evidentemente inevitável, e isso muda a nossa vida. Então, nós poderemos resumir a maneira como todos nós encarnados temos de enfrentar e de entender ou não a morte, de 4 maneiras. Quais são as 4 formas, as 4 convicções em torno da morte? A primeira delas é a certeza do aniquilamento total. Então são pessoas que certamente todos nós conhecemos, que têm absoluta certeza que morreu, acabou, morreu, virou pó, não tem mais nada depois disso, tudo termina no último respiro. Então, há muitas pessoas que têm, de fato, esta convicção. Claro que é uma convicção momentânea, decorrente da condição de espíritos encarnados, porque um espírito imortal, que a gente diria, na nossa convicção espírita, não é? Que quem ouve de fora diria que nós somos arrogantes de dizer isto, mas na nossa convicção nós diríamos, mesmo este aí, que tem a convicção do aniquilamento total, vai sobreviver à morte e vai reencarnar. Mas aí é a nossa convicção. Então, no mundo, nós encontramos no primeiro grupo estas pessoas. No segundo grupo, nós encontramos aqueles que têm certeza de que há algo depois da morte, ou seja, a alma sobrevive à morte do corpo físico. Mas tem umas perspectivas que eu coloquei aqui, entre aspas, dessa maneira genérica, como místicas do pós-morte. Então, são pessoas que têm certeza que a morte não existe para a alma, ela sobrevive ao corpo, mas aí imaginam num certo paraíso cheio de anjos, ou no inferno cheio de diabos e fogos e caldeirões, ou numa sala intermediária esperando um julgamento final, que vai ser um julgamento de tudo ou nada, de sim ou não. Outros acreditam num espaço com um monte de virgens, não é? São essas crenças que as religiões foram impondo na mentalidade humana no correr dos séculos e que levam as pessoas a aceitarem irracionalmente conteúdos místicos e irracionais. Eu não estou fazendo aqui nenhuma crítica, não é essa a intenção, nem desrespeitar a crença de ninguém. O que eu estou querendo dizer com esse adjetivo místicas, e pondo entre aspas, é que são ideias ou propostas não passíveis de comprovação científica, não passíveis de constatação objetiva empírica. Como é que a gente pode imaginar e constatar e comprovar que as pessoas vão de fato ficar toda a eternidade num ambiente diáfano, alegre, azul, cheio de anjinhos, ou então, diz os muçulmanos, num lugar cheio de mulheres virgens atendendo aos homens machistas? Quer dizer, é muito irracional. Essas coisas, elas
puderam ser assimiladas no curso da história quando éramos espíritos ainda mais primários. Quer dizer, qualquer exercício de uma reflexão um pouco mais aprofundada nos exige questionar essas questões e não desrespeitar. A crença de cada um ela é intocável, mas é uma convicção de enfrentar a morte que depois dela, embora a convicção de que haverá vida depois da morte, é uma grande incógnita. Quer dizer, como é que a gente poderia afirmar para alguém, olha, não é isto? Não, é uma crença pessoal, cada um tem a sua. Então esse é um segundo grupo. Num terceiro grupo, nós poríamos aqueles que também têm certeza da sobrevivência da alma, mas têm perspectivas de justiça e responsabilidade pessoal. Isto é, o que será desta alma depois da morte é o que ela terá sido antes da morte. Numa relação, portanto, de continuidade, numa relação ética. Essa é a nossa convicção, que nós extraímos do pensamento do professor Allan Kardec, em que se coloca uma noção de continuidade e não uma cisão, não uma clivagem, uma separação entre uma vida com uma determinada ética e uma maneira de ser e uma morte completamente diferente, num outro ambiente completamente diferente. Não, é este sentido de continuidade, de causa e efeito, de responsabilidade, marca a doutrina espírita, mas não só. Né? Isso aqui não são só os espíritas, há diversas crenças, sobretudo orientais, nesse mesmo sentido. Os budistas talvez sejam um dos melhores exemplos também desta perspectiva de justiça e responsabilidade pessoal. E o quarto grupo é o da incerteza, é aquele que você pergunta, e aí, o que vai acontecer depois da morte? Não faço a menor ideia. Há vida ou não há vida? Não sei, não faço a menor ideia. Você pensa nisso? Eu não faço a menor ideia, também não quero pensar, não é isso? Então são os quatro, digamos, grandes grupos de pessoas que se classificam no que se refere às convicções acerca da morte. E aí a pergunta inevitável é, o quanto estas certezas, ou esta incerteza, o quanto estas convicções refletem o viver? Quer dizer, pensemos por um momento, será possível imaginar que alguém que se situe aqui dentro da certeza do aniquilamento total tenha modos de viver totalmente iguais àquele que se situa nesta certeza de sobrevivência com essas perspectivas meio diáfanas e incertas? E é igual a quem sobrevive com esta perspectiva de que ele é responsável, pessoal, pelo seu próprio futuro? Ou então este que vive numa completa incerteza, numa verdadeira roleta russa? Vejam como a ética, isto é, o modo como nós nos comportamos e nos relacionamos no mundo, com as estruturas sociais e com o semelhante, como nós agimos com o outro, o amar ao próximo ou não, como isso tem a ver com as nossas convicções acerca da morte. Independentemente de crenças religiosas, como no diálogo de Humberto Eco com Carlo Maria Martini. Porque quando nós falamos, por exemplo, numa certeza de aniquilamento total, é uma imposição ética de agir meio no tudo ou nada que não tem nenhuma convicção ética. Nós vamos para a natureza humana, como dizia Humberto Eco. Quando nós falamos de uma certeza de sobrevivência com perspectiva de justiça, não tem nada de religioso nisso. Nós estamos falando de uma proposta de lógica e de racionalidade que não tem nenhum conteúdo religioso, de nenhuma proposta mística. Muito bem. Então vejam que nós vivemos no mundo, isto aqui se trata de espíritos encarnados. É claro que os desencarnados também vivem essas mesmas convicções. O fato deles estarem desencarnados não significa que já entenderam que estão desencarnados e que a vida sobrevive. Esse é outro assunto. Mas vamos limitar isto aqui ao nosso universo dos terráqueos, dos 9 bilhões de terráqueos. Estas pessoas que aqui estão, elas vivem no mundo, este mundo que nós conhecemos tão bem, em que nós pisamos e vivemos. Estas pessoas que estão no mundo estão, portanto, submetidas a balizas normativas ou legais que dizem como é que são as nossas instituições. Então, nós, espíritos imortais, encarnamos num ambiente familiar, uma família organizada ou não, uma família dilacerada ou harmonizada, e aí entramos nas instituições do mundo, na creche, na escola, na rua, no shopping, na loja, depois vamos crescendo e vai para uma outra escola mais avançada, ensino primário, fundamental, ensino médio,
e depois a gente vai para a universidade ou não, e vai trabalhar, e vai para as festas, e a vida vai se organizando para esses espíritos imortais dentro das balizas do mundo. Então ele vai usar a via pública, ele vai usar o transporte público, ele vai fazer os seus cursos profissionalizantes, vai ganhar dinheiro, ele vai investir o dinheiro, ele vai gastar o dinheiro, ele vai consumir. Quer dizer, todo o tempo, todos nós estamos submetidos, da hora que a gente reencarna até antes, até a hora do desencarne, submetidos às leis, a normas jurídicas que constroem tudo que está em torno do nosso viver. Estamos aqui agora reunidos numa casa espírita, nesta noite, vocês todos quietinhos, me ouvindo, e eu aqui falando sozinho. Existe uma regra jurídica que incide nesse momento. Então, se por acaso alguém entrasse por esta porta agora e começasse a gritar e atrapalhar e querer perturbar tudo isso, há uma norma jurídica dizendo que isso é um crime, está previsto no Código Penal, perturbação de culto religioso, né? Se alguém entrasse aqui agora, ou um de vocês, ou um de nós, qualquer um de nós, e destruísse essas coisas, haveria uma norma jurídica impondo a obrigação de indenizar, de consertar o mal que fizemos. Todo tempo estamos submetidos a estas regras. A pergunta é importantíssima. Quem é que constrói essas regras? Quem é que escreveu e pôs para vigorar estas regras? Elas não são regras da natureza. Elas são regras humanas, elas são construídas por nós, espíritos imortais, elas são resultados da história. Por que isso é importante? Por que é importante falar numa palestra espírita, num estudo espírita? Porque o pensamento religioso ortodoxo, tradicional, tentou dissociar estas coisas, dizendo que as coisas de Deus e as coisas da religião não tem nada a ver com as coisas do mundo. Como que querendo dizer que estas leis do mundo e esta ordem política, econômica, social que nos disciplina, ela é um aspecto da natureza afastado ou alheio da nossa ação no mundo. E com isso nos aliena da condução do mundo e permite que estas regras fiquem na mão de poucas pessoas que dominam o dinheiro e, portanto, escravizam toda a grande maioria. Isto é a história da humanidade, alimentada por um pensamento religioso alienante. Portanto, quando a gente fala que para o direito o morto não existe, significa uma maneira de entender a relação do homem no mundo que despreza completamente todas aquelas convicções que nós vimos na transparência anterior. Ou seja, na regulação da nossa vida no mundo, não importa absolutamente nada disso. Por quê? Porque para o direito, para as estruturas do mundo, não existe a morte, ela é simplesmente ignorada. A existência humana ela é levada em conta exclusivamente do nascimento com vida ao último suspiro. E há um monte de controvérsias jurídicas a respeito de quando é que se dá o nascimento com vida e controvérsias a respeito do exato momento em que se constata a morte. Para o direito, o que importa é exclusivamente este período. Então, é um direito que a gente põe aqui entre aspas, um direito materialista, despreza completamente a superveniência do espírito e a sobrevivência do espírito, o antes e o depois. A morte é uma extinção dos direitos. O que há são reflexos, né? Então, há reflexos, como o morto não é dotado de personalidade jurídica. O que é personalidade jurídica? É a tal de titularidade do direito. Quer dizer, o morto nunca é dono de um direito, ele não exerce direito algum, porque quando morre, há a extinção dos direitos. Então, o morto não tem personalidade jurídica e o que há são reflexos. Tutela da honra do morto, a tutela da imagem do morto, pensão previdenciária, a viúva só recebe porque o marido morreu, seguro de vida, direitos hereditários, as heranças, os testamentos, direitos autorais de quem já morreu, são só reflexos que decorrem do morto, né? Da morte. Nem no crime, num crime de homicídio, em que tem classicamente um morto, né? Eu brinco ali, ele é apenas um corpo de delito, isto é, ele vai ser objeto de uma perícia, vai fazer uma perícia necroscópica, constatar a causa mortis, e aí vamos para a responsabilização de quem
o matou, né? Então, minha gente, toda a nossa vida, olha que paradoxo interessante que a gente queria trazer aqui para vocês nesta noite. Embora todos nós tenhamos a morte tão presente no nosso dia a dia, como mostra a filosofia, a religião, a literatura, o cinema, as artes plásticas, né? Todo o tempo a morte está presente, pautando a nossa vida. Apesar disto, toda a estruturação da sociedade em que nós vivemos essa vida, ela despreza isso tudo. Ela despreza completamente as questões que envolvem a morte. E aí vem o Espiritismo e recupera o morto e dá um novo valor à vida. E por que isso é muito interessante colocar neste momento? Porque este sentimento, este pensamento religioso, que foi se constituindo, afastando o homem da sua realidade corporal, tirando o homem da sua responsabilidade de construir estruturas de mundo que permitam o acesso de todos aos direitos do mundo, este pensamento religioso foi se desgastando no curso dos anos, na medida em que os espíritos foram amadurecendo e foram adquirindo uma capacidade de pensar criticamente a respeito daquelas propostas de salvação depois da morte, de castigos depois da morte. E estas religiões elas foram sendo dominadas pelos interesses materiais no curso da história, postas a serviço dos interesses econômicos de pequenos grupos, e num certo momento da história, que a gente chama de renascimento, começaram a entrar em conflito. E a partir do final da Idade Média, estou falando de 1400 a 1500 aproximadamente, até 1700, nesses 300 anos aproximadamente, e eu estou sempre falando em termos de pensamento ocidental, de história da Europa, porque é a que vai refletir para nós, Grécia, Roma, Europa, Américas, né? Esse pensamento ocidental, ele leva a um enorme conflito religioso. Então, o desgaste das religiões, tanto de uma determinada religião dominante, a religião romana, a católica romana, e a dissidência que surge dela, que é a reforma dos protestantes, luteranos e calvinistas, que questionam muitos desses dogmas, e que a Igreja Católica não cede e não concorda com o questionamento, ao contrário, usando uma expressão do baralho, truca, e vem a contra-reforma e a Inquisição, e uma perseguição aos hereges que pensam diferentes, e enormes conflitos religiosos sangrentos. O maior exemplo é a noite de São Bartolomeu, em 1572, na França, quando os católicos dizimam os huguenotes, eram assim chamados os protestantes calvinistas franceses. Então, estes conflitos religiosos, essas guerras religiosas, elas desgastam esta obra humana, histórica, cultural, chamada religião. Ela não é divina. A religião não é criada por Deus, é criada pelo homem. O que é criado por Deus é o sentimento de espiritualidade. Este é inerente à nossa condição de seres humanos. E aí surge um movimento nesta Europa em que tenta tirar este pensamento religioso mágico, que leva as pessoas a acreditarem na salvação eterna, no céu, no inferno, no julgamento, no purgatório, nas penas e na compra de lotes no céu, que eram chamadas indulgências, que questiona tudo isso e diz, vamos tirar Deus, não o Deus que a gente conhece, este Deus capturado por esse pensamento maniqueísta e mesquinho, vamos tirar Deus do centro das relações do mundo e vamos colocar aí a razão, a capacidade do homem pensar logicamente. Este profundo e revolucionário movimento filosófico chama-se Iluminismo. Então foram vários filósofos, sobretudo na França, mas também na Inglaterra, na Holanda, na Alemanha, que criam uma maneira de pensar para substituir este pensamento religioso completamente superado pelo estágio evolutivo intelectual da humanidade naquele momento, da humanidade ocidental, naquele momento da história, estou falando de mais ou menos 1700. Tá? O iluminismo ele floresce em torno no século XVIII. Portanto, ali, qual era a ideia de uma lógica, de uma sequência histórica? Era de que o homem se emancipasse e se libertasse deste pensamento religioso
que já não dizia mais respeito à condição de um homem que pode pensar por si próprio e assumir a responsabilidade pelo seu próprio destino. Esta era uma proposta iluminista, que era muito diversificada, quer dizer, tinha filósofos iluministas de todo tipo, dos mais progressistas, como Rousseau, aos mais conservadores, como John Locke. Eram vários filósofos, não é um pensamento único, monolítico, eram várias formas, mas havia uma linha central, uma diretriz central, que era essa da libertação e da emancipação dos homens. E aí, meus amigos, logo em seguida, no coração deste pensamento ocidental, que era a França onde se concentrava a intelectualidade europeia da época, é na França que renasce o professor Allan Kardec, em 1804. E meio século depois, na metade do século, em torno de 1850, ele desperta para uma pesquisa científica, empírica, de observação de fenômenos da natureza, mediúnicos, e a partir daí a construção de um pensamento filosófico que vai exatamente substituir aquele pensamento religioso antigo e compatibilizar-se com a proposta iluminista do pensamento racional, de um homem dono do seu próprio nariz e que constrói o seu próprio destino. Portanto, o Espiritismo, que surge a partir do trabalho do professor Kardec, Hippolyte Léon Denis Rivail, Kardec, a partir de 1857, o Espiritismo é uma construção filosófica pós-iluminista. Isto é muito importante que nós espíritas compreendamos, porque ele vem exatamente a reboque da destruição ou da superação de um pensamento religioso medieval mágico, que era este pensamento religioso que nos colocava naquele segundo grupo da categoria, esperando alguma coisa incerta para depois da morte. Então, o que o Espiritismo nos faz é dar à morte um novo conteúdo e, em consequência, porque nós estamos vendo desde que a gente começou a conversa que a morte pauta a vida, dá um novo valor à vida como consequência disso. Então já não há mais uma simples sobrevivência da alma, isso já havia desde sempre, mas sim a preservação da identidade dos traços de personalidade. Agora é um morto que sobrevive com naturalidade, ou seja, é uma regra da natureza essa sobrevivência numa existência contínua, em que simplesmente se transpõe uma fase para outra. Uma fase de matéria mais densa, corpo físico, para uma matéria menos densa, sol perispírito. Esta maneira de entender a morte, num contínuo natural, e com a responsabilidade pessoal pelas opções, revoluciona o modo ocidental de nós encararmos a morte. Passa, portanto, a nos dar a responsabilidade pessoal pelas nossas opções na vida e de tal forma que, ao recuperar este morto e colocá-lo nesta naturalidade, na lei natural, lei divina ou lei natural, dá um novo valor à vida, que é um mecanismo pleno de justiça. A vida já não é mais um fenômeno biológico, mas uma existência plena de direitos e potencialidades. Isto é, uma relação ética. Quando o professor Kardec constrói a lógica da doutrina espírita e nos mostra que a vida é um grande contínuo em sucessivas existências que se sucedem na medida em que nós vamos construindo a nossa grande trajetória individual, desde o nosso momento de criação como espíritos simples e ignorantes ao final daquele processo de maturação do princípio espiritual, até um momento de perfeição que a gente não sabe ainda como vai ser isso, a tal perfeição possível, perfeição relativa, a gente não tem muita condição de conceber como vai ser, este nosso contínuo em que mantemos a individualidade, e isto é fundamental, e esta individualidade é um acúmulo de experiências, de informações, de conhecimentos, de sentimentos, de acertos e de erros, equívocos que se transformam em acertos, equívocos que são experiências vividas para o aprendizado, tudo numa teia de naturalidade que não há sobressaltos e não há tragédias. Existe simplesmente um fluir. E um fluir dado pela minha própria condição de ser e de existir. Mas este ser, esse existir, não é um ser e um existir sozinho, é um ser e um existir com o outro, nesta vida de relação
nesta vida pautada pelo direito. Este é o grande ponto revolucionário que Kardec nos traz como ação do homem no mundo, que resume no projeto político, ético do Espiritismo, que são as leis morais, terceira parte do Livro dos Espíritos. Porque vai nos demonstrar Kardec da impossibilidade de nós fazermos esta nossa enorme caminhada, essa trajetória na evolução, sozinhos, sem a vida ética, a vida de relação. Por isso, o professor Kardec, na verdade, embora sem utilizar a expressão, ele se antecipa a um conceito que vai se criar, digamos, superficialmente no século XIX ainda, mas vai desabrochar no século XX, e hoje é um conceito absolutamente comum, embora ainda não vivido, que é o conceito de dignidade da vida ou de vida digna. Por que é um conceito revolucionário? Porque durante séculos e séculos, o que nós assistimos era um enorme contingente de pessoas desprezadas e jogadas às margens do processo histórico, completamente indiferentes a este processo de aquisição de informações, de conhecimento, de valores, ou seja, de educação. Vamos pegar só como exemplo aquele mesmo século XVIII do Iluminismo. O que acontecia naquela época era um começo de uma reorganização econômica em torno da chamada Revolução Industrial. Na Revolução Industrial começava um novo modo do homem se organizar perante o trabalho, substituindo-se o trabalho artesanal pelo trabalho linha de produção, trabalho industrial. E nesta maneira de reorganizar-se, cria-se um desprezo absoluto por um contingente enorme de pessoas que constitui-se numa nova classe social, o chamado proletariado, que trabalhava 15, 16, 18 horas por dia, homens, mulheres, crianças, idosos, sem nenhum tipo de direito, de segunda a segunda, de ano a ano, sem nenhum tipo de férias, de 10% a nada, não tinha direito trabalhista nenhum. Agora também estão querendo acabar, mas naquela época não tinha mesmo, né? Então, o que acontecia? Essas pessoas eram deixadas à margem do processo, num enorme sofrimento físico e emocional. Vocês sabem por que essa classe chama-se proletariado? De onde vem essa palavra proletariado? Que a gente usa até hoje, né? Os operários são os proletários. Vem de prole, porque as crianças iam trabalhar nos tiares ingleses de Liverpool. Daí vem a palavra proletariado, que era aquela prole, aquela criançada produzindo tecidos para a Inglaterra vender para o mundo inteiro. Muito bem. Historicamente, nós temos na história humana, e se a gente for lá na Antiguidade, e aí vem desde os Sumérios, os servos, os escravos, os guerreiros, aqueles todos que eram desprezados e desprezados. Então, quando nós chegamos neste século XIX, e que se constrói, a partir do pensamento iluminista, a ideia de um direito que inclua todo mundo, é um negócio chamado constitucionalismo liberal, é o nome disso no século XIX, surge esse conceito de dignidade, que é a qualidade inerente a cada um, por ser humano, de viver plenamente aquilo que a humanidade pode oferecer a ele. Então nós poderíamos perguntar, o que é dignidade humana? É o que nos faz seres humanos. E quando falamos de dignidade humana, nós estamos falando do valor da vida, que não tem nada a ver com a utilidade da vida. A vida útil é o conceito materialista, é o conceito de uma sociedade voltada para o dinheiro e para o mercado. A vida útil é a vida de alguém que pode consumir ou produzir. Se alguém não pode nem consumir, nem produzir, porque é uma pessoa com deficiência, é um idoso, é alguém que está na cama impossibilitado, é uma vida inútil, então mate. Na visão materialista, pode-se matar. Mas não é esta a visão que nós construímos no curso dos séculos e que o Espiritismo vem nos falar. É de uma vida que tem valor intrínseco, isto é, um valor por ser vida. Portanto, é uma vida que nasce da própria lei natural, nasce de Deus, numa concepção de Deus. Este valor chamado dignidade, ele é hoje um valor jurídico. É uma categoria jurídica que está incluída em todas as constituições ocidentais, e a nossa, de 88, coloca como princípio básico e fundamental de qualquer norma jurídica. Tem que respeitar a dignidade humana. E é claro que a realidade do mundo não mostra isso. Então nós vamos ver exatamente isso em seguida. A necessidade de nós conciliarmos estas balizas do mundo para que tenhamos todos
uma vida digna e condições de viver um viver espiritualizado. Veja que nós não estamos falando de um viver religioso, porque isso ficou na história. Nós estamos falando de um valor em que se vai buscar este sentido de espiritualidade, de transcendência, de reverência a Deus como uma lei natural que a tudo nos regula. Então, esse entrelaçamento do direito com o espiritismo recupera este conceito de vida digna, que é um conceito, portanto, filosófico, é um conceito político, é um conceito moral e é um conceito jurídico. Vejam a riqueza deste conceito, desta ideia de dignidade. Ele reflete na filosofia, ele reflete nas relações éticas e da organização do mundo, portanto é político, ele reflete na maneira como eu ajo comigo mesmo, na minha relação comigo, portanto ele é moral, e ele é um conceito jurídico hoje estabelecido em todas as legislações, como o chamado princípio da dignidade humana. É esta vida digna que garante, então, o chamado mínimo existencial. O que é o mínimo existencial? É a condição mínima, e agora a gente traz, portanto, para esta união aqui entre sociedade ou mundo, que eu estou chamando aqui de direito, e espiritismo, o conceito de vida digna é um conceito em que o espírito imortal, naquela sua enorme trajetória, na sua necessidade de ajuste com o seu próprio passado, na sua necessidade de aprendizado para o seu próprio futuro, lembra? Naquela dimensão única do grande fluir da vida, esse espírito imortal que vai reencarnar, e é reencarnado que ele vai fazer essa sua construção, ele precisa de condições mínimas de existência, que são essa tal de vida digna, para que ele possa crescer. O que é um conceito de mínimo existencial? Ele é um conceito da assistência social, mas os assistentes sociais não gostam mais dele hoje, dizem que ele está superado. De fato ele está, mas eu acho que ele ainda, didaticamente, é muito útil, então eu continuo usando. O mínimo existencial são estas mínimas condições que um espírito precisa para crescer intelectual e moralmente, porque é para isso que ele reencarna. Portanto, ele precisa ter, por exemplo, moradia. Não é possível um espírito que não tenha moradia. Isto é o mínimo que precisa se garantir. Quem tem que garantir? A sociedade estruturada para que não falte casa a ninguém. Vocês sabem quantas pessoas não têm casa na cidade de São Paulo? 1/4 da população da cidade. Mais de 3 milhões de pessoas não têm moradia digna. Ou vivem na rua, são mais de 20 mil, ou vivem em cortiços, ou vivem em favelas. 1/4 da população da cidade de São Paulo. Isto é possível numa sociedade justa e fraterna? Então, falta o mínimo. Eu costumo brincar, o que é esse direito à moradia? É o direito à toca. Qualquer bicho tem direito a uma toca e precisa de uma toca. O que é a toca para o bicho? É a segurança. Quando a gente corre atrás de uma barata na cozinha, ela corre para debaixo do rejunte do rodapé, procurando a sua toca. O que ela quer ali? Segurança. Ela quer fugir da ameaça do nosso chinelo. Uma barata. E um ser humano está ali na marquise embaixo do fura-fila, aí do monotrilho. E 20 mil pessoas ou mais hoje só na cidade de São Paulo. Então algo está errado. Algo está muito errado. Por que a razão que tantas centenas de milhares de pessoas têm que fugir das suas casas e tentar atravessar um mar numa barca para morrer afogado, como nós estamos vendo no Mediterrâneo? Porque tantos jovens na periferia das grandes cidades não conseguem uma escola de qualidade, um emprego decente? Por que razão tantas pessoas são excluídas do mercado de trabalho e não conseguem um mínimo para a sobrevivência e precisam depender de ajuda estatal para se comer minimamente, ou nem isso conseguem? Então, estas desigualdades de riqueza no mundo, acho que eu trouxe numa outra vez uns dados sobre desigualdade de riqueza, são escandalosos, né? Um outro tema que a gente falava aqui, eu não me lembro o que era. Estas desigualdades negam a dignidade da vida humana para um enorme contingente de pessoas, e não só do Brasil que eu estou falando do mundo como um todo, né? A crise da desigualdade é uma crise do mundo. É a negativa do mínimo existencial, que além da moradia, inclui evidentemente alimentação, inclui educação, inclui saúde, inclui trabalho, inclui lazer e cultura. Quer dizer, este é o mínimo que um espírito imortal precisa. Claro que alguém vai dizer o seguinte, mas espera aí, quem não tem porque merece, porque construiu nas suas encarnações passadas, né? É uma maneira de entender o espiritismo que nos
liberta de qualquer drama de consciência na ação no mundo, mas ela é muito equivocada, porque ainda que individualmente o João da Silva, que está morando na rua, ali ele esteja por obra e resultado do seu próprio passado, é preciso que o mundo lhe ofereça uma outra condição, para que ele faça o seu resgate com condições de entender a sua carência. Quando ele não tem nenhuma alternativa, está completamente relegado e esquecido por toda a sociedade, ele não consegue fazer a sua recuperação. Ele só vai fazer mais revolta e cada vez mais a dificuldade de enfrentar o seu próprio passado. E aí, quando nós não construímos condições na sociedade como um todo, para que os espíritos imortais tenham esse mínimo existencial garantido, nós não conseguimos melhorar o nível moral do planeta. E aí ficamos esperando a transição planetária como se fosse algo mágico. E vamos ressuscitar aquele pensamento medieval, achando que por um ato de uma varinha de condão, Deus vai fazer a nossa transição planetária. Esquecendo, como diz Kardec, eu já falei disso aqui, acho, esse tema. A transição planetária é resultado do nosso trabalho. Por isso que eu costumo brincar, né? Quanto tempo nós temos de espiritismo? Mais de 40 anos. Quando a gente começou a estudar espiritismo, eu estava na mocidade espírita ainda, é o que se falava, a transição está chegando, o mundo de regeneração está aí. Olha, passaram os 40 anos, meus cabelos caíram, os poucos que ficaram brancos, eu estou indo para a morte, né? Estamos envelhecendo, e cadê a transição? Cadê o mundo de regeneração? Os indicadores sociais são cada vez piores, a exclusão é cada vez pior, cadê a regeneração? Por quê? Porque a regeneração não vem por resultado de uma mágica divina. A regeneração é resultado do que a sociedade fizer, os espíritos encarnados fizerem. E é disso que a gente está falando aqui, é de construir uma sociedade justa, igual, fraterna, que permita a todos os espíritos realizarem os seus projetos reencarnatórios, acertar os seus ajustes, fazer o seu crescimento. Portanto, é isso, olha, garantir igualdade de oportunidades, o desabrochar das potencialidades que todas as almas trazem e que permitam as livres e conscientes opções de um espírito imortal em desenvolvimento. Este mínimo tem que ser dado. Aí, a partir daí, cada um, no seu livre-arbítrio, vai fazer o seu trabalho no seu ritmo, né? E o mundo, portanto, a sociedade, esta normativa da ordem política, econômica, social, tem que assegurar essas condições de vida na sociedade para todos, sem exceção, e isso é, evidentemente, um compromisso de cada um de nós. Para que a morte seja, então, uma singela e harmoniosa continuidade, para que aquela proposta espírita, que nós vimos ali atrás, da morte como simplesmente uma mudança de etapas, ela aconteça de fato de um modo natural, porque na experiência terrena o espírito foi ao fundo das suas possibilidades, porque as condições lhe foram dadas para que ele aproveitasse ao máximo possível esta oportunidade, estas potencialidades e crescesse até onde era possível naquela encarnação. Ninguém vai terminar numa encarnação o seu projeto, mas dentro daquela encarnação ele foi até onde dava. Aí desencarna, porque mudou a etapa, uma fase seguinte e vai continuar o seu processo. E a morte deixa de ser, portanto, um fim e passa a ser apenas uma passagem. Para que a morte seja esta passagem, esta singela e harmoniosa continuidade, é preciso que se garanta a todos esta igualdade de oportunidades. E aí, portanto, para nós partirmos para o encerramento, a nossa postura diante desta compreensão, do que nós estamos falando já há quase 50 minutos, é que temos uma ação no mundo que é um compromisso com a transformação. Espírita tem compromisso com transformação, senão não dá, é incompatível. É nada mais contraditório do que um espírita conservador. O que é o conservador? O que quer conservar as coisas como estão. Será que está bom assim? Então, como assim espírita conservador? Eu não consigo entender. O espírita é um progressista, é um transformador, é alguém que quer mudar a si próprio, em primeiro lugar. Então, a primeira transformação que ele quer fazer é a dele mesmo. Não destruindo o seu passado, mas reconstruindo a partir das suas experiências vividas, ressignificando os seus erros, sem culpas, construindo a partir do seu autoconhecimento novas balizas na sua construção íntima. Ele vai ajudar na transformação do outro, jamais transformar o outro, ninguém transforma ninguém, mas nós nunca faremos a nossa transformação própria, como dizíamos há pouco, se não auxiliarmos a transformação do outro. Então, a todo tempo e todos os momentos, nós vamos ajudar
As pessoas com quem nós convivemos, dos mais próximos que estão em casa, em família, aos mais distantes, a quem nem conhecemos e encontramos na rua, e a todo tempo estamos ajudando uns aos outros. Eu a ele a ela, um ajudando o outro. E é exatamente nesse esforço que eu faço, de tentar ajudar o outro na transformação dele, e que ele faz no sentido de ajudar o outro, e o outro a mim a ela, e a ela, e um vai ajudando o outro, e todo mundo, aí a gente transformou o mundo. E a gente transformou a sociedade, a gente transformou estas relações de mundo para fazer um mundo justo, igualitário, fraterno, que garanta o mínimo existencial para todo mundo, que garanta igualdade, oportunidades iguais para todo mundo. Portanto, o esforço nasce da nossa ação pessoal, mas não só. Quer dizer, aquela coisa que a gente dizia lá atrás, não, reforme o homem e o mundo estará reformado por consequência. Não, as coisas são simultâneas. Reforme o homem e o mundo ao mesmo tempo, porque o homem só se transforma num mundo transformado. Senão é uma transformação egoísta, que exclui o outro. Isto não é cristão, isto não é espírita. Portanto, a transformação é um projeto conjunto da transformação de si próprio, do auxílio à transformação do outro e, como consequência, as estruturas do mundo e as estruturas do direito. E aí sim, de novo, a morte será uma serena etapa a ser transposta nesse processo de transformação, é consequência. E nessa ação do mundo, a nossa ação em face do direito, das estruturas sociais, é um agir espiritualizado que valorize os valores, é ótimo, que valorize as balizas do humanismo, isto é, o homem como uma categoria jurídica para um fazer voltado ao ser humano, e não ao dinheiro ou ao mercado, que é tudo que nós temos hoje no mundo. Então, essas balizas do mundo, elas são contrárias ao processo de evolução moral e espiritual do homem, porque elas são baseadas em valores do dinheiro e do mercado. É o materialismo de que falava Kardec como inimigo. Quando Kardec dizia o adversário é o materialismo, ele não estava falando dos ateus, até porque há ateus muito melhores, muito mais cristãos do que muitos cristãos, todos nós sabemos disso. Quando Kardec falava o adversário é o materialista, era este materialismo aqui que ele estava falando, de uma sociedade voltada para o dinheiro e para o mercado. E olhe que ele escreveu isso no século XIX, quando ainda não havia neoliberalismo, que aí é o mercado na sua máxima concepção, explorando e ocupando todos os espaços do homem, dos direitos do homem. E aí, portanto, teremos relações jurídicas voltadas à vida e aos valores do homem, da relação humana, educativa e emancipadora, isto é, deste espírito que cresce, se liberta deste passado mágico, deste passado de aprisionamentos e de promessas e de ameaças para depois da morte. Quer dizer, a libertação nossa deste nosso passado que todos nós enfrentamos é uma construção de uma relação jurídica voltada a valores que nós nos eduquemos, nos libertemos, e aí a morte, nesse caso, passa a ser não mais aquele direito materialista, mas um direito que vai fazer a morte como interface da vida, plena de sentido humano na relação com o outro e, portanto, plena de sentido jurídico e social. Enfim, meus amigos, dessa nossa conversa, o que nós gostaríamos de tirar é a necessidade de que nós, a partir da fortíssima presença da morte nas nossas vidas, nós mudemos a vida para melhor enfrentar a morte. Isto é, nessa perspectiva, dar à morte a sua exata dimensão, um detalhe na larga jornada humana. Importante, mas apenas um detalhe. É claro que a gente não quer, com este comentário meio irreverente, tirar o peso e a seriedade do sofrimento que todos nós enfrentamos, sobretudo com a morte de entes queridos. Então não vai aqui nenhum desrespeito ou ninguém subestima a dureza que é enfrentar a perda momentânea, ainda que saibamos momentânea, de uma morte. Eu sempre digo que, seguramente, imagino, não haja dor maior do que uma mãe que enterre um filho, não é isso? Então ninguém subestima esse sofrimento. Mas numa perspectiva didática, para nós compreendermos na perspectiva do pensamento de Allan Kardec, é preciso nos convencer de que a morte ela é um detalhe na jornada humana e que, portanto, nós temos que viver nessa perspectiva de que será apenas uma passagem. Portanto, não o medo da morte, mas simplesmente a certeza de que a nossa ação no mundo, voltada para a igualdade, para a justiça, para a fraternidade e para a paz, fará com que todos nós morramos tranquilamente e prossigamos a nossa luta pela justiça, pela solidariedade, pela paz,
porque é um fluir na busca da evolução e da perfeição a que todos nós almejamos. Eu agradeço muito a oportunidade, a atenção de todos e deixo uma última frase que não é de um espírita, ao contrário, é de um ateu, até para provocar, né? É um ateu que foi um dos grandes humanistas do século XX, um homem que viveu intensamente as coisas da matéria, mas que colocou toda a sua arte e colocou todo o seu talento em favor das relações humanas, de um profundo amor pelo ser humano que ele revelou na sua arte. Eu estou me referindo a Pablo Picasso, pintor que não era só pintor, ele era ceramista, ele era gravurista e um grande filósofo, um homem de grande sentimento, malaguenho. Nasceu em 1881, morreu em 1973. Vejam a frase de Pablo Picasso: a morte não é a maior perda da vida. A maior perda da vida é o que morre dentro de nós enquanto vivemos. Nós levemos como norte, portanto, para entender Kardec, a frase de Picasso. Muito obrigado, fiquem com Deus e que sejamos todos muito felizes.